aqui. O Leonan Rocha, ele registra que ele está em Timóteo, Minas Gerais. A Anne Carla pergunta, boa tarde, quando a pessoa está no meio do olho do furacão, está lá em cima, se quiser pegar, na ponta ali. Quando a pessoa está no meio do olho do furacão de um assédio extrafísico pesado e não consegue mais pensar em nada. O assédio toma conta e não consegue mudar o bloco pensênico. Nem consegue trabalhar as energias no momento em questão. Como sair dessa? Anne, a pessoa ela tem que, de fato, querer mudar. Esse é o X da questão. Entendeu? Quando você está no meio do olho do furacão, mais uma vez eu falo, é mais fácil falar do que fazer. Mas o fato é que se a gente for pensar, no olho mesmo do furacão, pode estar tudo balançando ao redor, mas o centro do furacão ele é relativamente tranquilo, quando a pessoa está bem no centro. Né? Então, pode parecer simples, mas é uma analogia para dizer o seguinte, quando vem a tormenta, a pessoa não pode se desesperar. Ela tem que segurar as pontas. Se a pressão dos assediadores aumenta, aumente o seu trabalho com as energias. Se vem o desespero, um monte de pensamento ruim na sua cabeça, devolva isso em forma de exteriorização de energias, de que aconteça o melhor para o cosmos, evoca os amparadores, exterioriza a energia, mantenha o equilíbrio mental íntimo, muda o bloco pensênico, vai assistir alguma coisa, nem que seja na televisão, útil, produtiva, mas entendeu? Não deixa o processo de assédio fixar dentro da sua mente, travar tudo e a pessoa ficar entregue às baratas. Você faz uma pergunta que, na verdade, Anne, não tem uma resposta, né? É multifatorial. Por exemplo, você pega as técnicas da conscienciologia, consciencioterapia, conscienciometria, tem um monte de técnica de possibilidade, né? Mas, para mim, o mais sério, a sugestão que a gente pode dar é isso. É a pessoa segurar a onda, não se deixar monopolizar mentalmente, porque muitas vezes os assediadores querem exatamente isso, querem, tem aquela expressão, fritar os neurônios, né? Incutindo aquela ideia, e aí não deixa a pessoa relaxar, descansar, porque ela fica monopolizada, só pensando no pior, no que pode acontecer, que no fundo é uma evocação. E aquilo ali vai travando a pessoa, aqueles medos vão aumentando dentro dela, porque não adianta, você não controla todas as variáveis. Então, se a pessoa se deixar levar por isso, daqui a pouco ela está cangada pelos assediadores. O olho pensênico começa a pesar. Entendeu? Então, para mim, a linha de trabalho é essa. Se você não consegue mudar o bloco pensênico, pega um livro. Vai lá, vamos sentar a bunda na cadeira e vamos forçar a barra para exatamente não pensar sobre aquilo. Na hora que você estiver lá no meio do texto, que a sua mente mudou, que você voltou a pensar aquilo, muda. Eu acho que a linha, Anne, é muito séria que me ocorre agora. Eu sinto uma inspiração extrafísica aqui. Eu evito ficar usando argumento parapsíquico, mas eu estou sentindo a inspiração, uma ideia simples, mas me parece muito poderosa. Aquilo que o professor Valdo falava, o que não presta, não presta. Eu acho que a síntese é essa. Na hora que vem, você tem que chegar e... Cara, se não presta, não presta. Vou tirar isso fora. Entendeu? Se não, você entra na onda e quando você vê, foi, né? Quando você vê, foi. Eu queria achar aqui 10 umas frases sobre frases, na verdade são as ortopensatas do professor Valdo sobre, tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui tem uma relação na página 187. Tem várias outras ortopensatas, mas nessa relação tem 10 ortopensatas. Do professor Valdo só sobre o código existencial. Eu gosto muito de uma... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Do página 539. O Código Pessoal de Cosmoética, quando razoável, estipula que você precisa sair distribuindo o que sabe, e, se possível, gratuitamente.
Assim nasce o embasamento do código existencial, muito mais amplo da Consim, entendeu? Então, para mim, essa daqui, junto com outras, vão deixando muito claro que o código existencial, ele não olha aqui, ó. Eu vou ler outra aqui para vocês, também do Orto Pensato, a página 417. Toda equipe empenhada em esforços conjuntos de qualquer natureza procura o consenso dos seus pares. Assim nasce o código grupal de cosmoética, diferente do código pessoal de cosmoética, do código duplista de cosmoética e do código existencial pessoal. Então, assim, não deixa dúvida. O código existencial pessoal, ele não é o código pessoal de cosmoética, ele vai além. Ele engloba todos os princípios evolutivos que abrangem toda a existência da consciência. Essa obra aqui, ó, o objetivo foi tentar clarear mais isso. Antes de tudo, para mim mesmo. Mas as conclusões que eu cheguei, eu botei aqui para ajudar o pessoal. Mas fala, Fê. Sim, a Anne traz uma pergunta que eu acho que fala bem do dia a dia, de como que a gente acaba não criando essa refratariedade, né? Quando a gente, aliás, engata numa pensenidade que a gente sente que está trancado dentro dela, a gente mesmo gostaria de sair daquilo, mas não consegue. E eu acho que aí vem muito isso que você fala, do que não presta, não presta, que é um princípio do código existencial pessoal da pessoa. Né? Pessoal da pessoa é ótimo. Eu posso adotar esse princípio para mim, o que não presta, não presta. Isso não é para mim, né? E tentar resgatar nesse momento. E aí eu acho que a chave é renunciar. Se você não soltar aquela pensenidade, aquele pensene, aquela ideia que está criando vínculo com aquela consciência, não tem quem vá soltar. Isso é igual cruza de cachorro no cio. Não tem como soltar. Não faz soltar de jeito nenhum. A Consim precisa mudar a pensenidade. Se ela não consegue através da energia do EV, ela precisa fazer através da própria identidade dela. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Não sei o caso da Anne, mas vou dar um exemplo muito comum. A pessoa fica com raiva de outro. Ela não consegue parar de ficar com raiva. Ela fica indignada, ela fica contrariada com que a outra falou aquilo. Ela não consegue soltar aquela raiva, ela não consegue perdoar. Dá o direito da outra fazer o que quiser, ainda que contra ela, né? Sob prejuízo dela. Então, esses pequenos ajustes na pensenidade que fazem a pessoa avançar na refratariedade, na desperdicidade. Perfeito.